O nosso estudo de O Livro dos Espíritos, e hoje, dia 19 de janeiro de 2021, nós estamos dando início à questão número 1 de O Livro dos Espíritos. E aqui, no livro, eu acredito que todos vocês devam estar com o livro, está escrito assim, capítulo 1 de Deus. Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributo da divindade, panteísmo. E o primeiro título é Deus e o infinito. É assim que está escrito. Deus e o infinito. Pergunta número 1 de O Livro dos Espíritos. Que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agora, eu vou abrir aqui o ecrã para a gente começar a destrinchar esta primeira pergunta. Está meio lentinho. Então, deixa eu voltar aqui. O Livro dos Espíritos, questão número 1, das causas primárias. Então, vamos começar a prestar atenção. Elementos que caracterizam o texto da pergunta. Pergunta número 1, que é Deus? Se nós observarmos, essa frase não tem artigo. E aqui eu coloquei o artigo, né? Eu botei sem artigo definido, na realidade, seria uma frase sem artigo. Sem nenhum tipo de artigo. Tá? Frase sem artigo. O que é até um pouco difícil a gente encontrar uma frase sem artigo, né? Normalmente, e aqui nós não vamos ficar preocupados em dar aula de português, é apenas para que nós possamos entender um pouquinho de como funciona a língua portuguesa, né? Normalmente nós usamos o artigo, que é uma palavra variável. Variável por quê? Porque ela varia de gênero, pode ser feminino, pode ser masculino. Ela varia em número, pode ser no plural ou no singular. Então, nós temos o artigo definido, no caso, feminino, a, temos o indefinido, uma, temos no singular, aí no plural, seria as, umas. Então, ela varia em gênero e número. Gênero, feminino ou masculino. Então, vamos encontrar artigos definidos e indefinidos, femininos e masculinos. E ela varia também em número, podendo estar no singular, um, uma, ou no plural, os, as. Então, nós usamos o artigo, que é uma palavra variável, quando queremos, de forma precisa, designar, definir, individualizar os substantivos, sejam pessoas, objetos, lugares, etc. Ou delimitar algo. Normalmente é usado antes do substantivo. Substantivo é aquela palavra que dá nome às coisas, né? Então, normalmente, as frases, elas apresentam um tipo de artigo. Porque o artigo ajuda nesse ponto. Ele ajuda a definir, a individualizar os substantivos. Porque Deus é um substantivo, não é? Então, normalmente, antes de um substantivo, existe um artigo. Não é sempre, mas na maioria das vezes, nós encontramos um artigo antes de um substantivo. Então, quando eu digo o livro, o é o artigo, o livro é o substantivo comum.
o homem, né? A mulher, a bolsa, é um artigo, bolsa é um substantivo. Então, normalmente, antes de um substantivo, nós temos um artigo. Nessa frase, nós não encontramos esse artigo. Esse artigo que designa, que define, que individualiza os substantivos, sejam eles quais forem. Né? E coloquei ali, normalmente é usado antes do substantivo. Quando eu uso também, aqui é uma outra questão, né? Deixa eu só ver se eu leio. Tá. Que é Deus? Quando eu falo que é Deus, eu percebo que nessa frase eu não estou delimitando. Porque Deus não é delimitado. Ele não tem limite. Porque o artigo tem essa capacidade de delimitar, de definir alguma coisa. Normalmente o substantivo. Mas aqui, nessa frase, por não ter um artigo, nós não estamos delimitando. Isso acontece por quê? Porque Deus não é delimitado. Ele não tem limite. Deus não é uma definição, ele é indefinível. Então, quando alguém diz o que é Deus, qual a definição? Não existe. Nós não podemos definir Deus. Por isso que os espíritos falam nessa frase, que é Deus. E por essa frase nós vamos ver à frente, não se pode delimitar Deus, porque ele é ilimitado, ele não tem limites, ele é indefinível. Elementos que caracterizam o texto da pergunta. Que é Deus? Né? Não, eu voltei, desculpe. Quando eu uso a palavra que, eu percebo que esse, que podemos chamar de pronome, ele não personaliza ou pessoaliza. A pessoa vai dizer pessoaliza, sim. Pessoalizar é um verbo. Significa representar por meio de uma pessoa. É a mesma coisa que personalizar. Então, quando eu uso a palavra que, eu não personalizo ou pessoalizo. Quando eu uso a palavra quem, eu pessoalizo. Normalmente, quem é um pronome interrogativo. Então, quando eu uso a palavra quem, eu pessoalizo, eu personalizo. Mas quando eu uso a palavra que, eu não pessoalizo. Por isso, os espíritos preferiram a palavra que. Porque quando eu uso quem, eu estou definindo uma pessoa. Exemplo, se eu usasse a frase quem é Deus, eu teria uma ideia de antropomorfia. Porque se eu digo quem é Deus, automaticamente eu estou dando a Deus características humanas. Sentimento de ira, ciúmes, inveja, desejo de vingança, muito comum nas religiões antigas e algumas religiões atuais. Porque a pessoa diz assim, eu entrego nas mãos de Deus. Seja o que Deus quiser. Na realidade, quando eu falo isso, eu estou dando a Deus características humanas. Desejo de vingança, não é? Porque quando eu digo deixo nas mãos de Deus, não é à toa. Normalmente eu falo isso quando alguém me magoa, ou quando a situação não é favorável à minha pessoa. Aí eu digo assim, não vou correr atrás. Deixo que das mãos de Deus que ele resolve. Isso é um desejo de vingança. Eu estou dando a esse Deus uma característica humana.
Então, nós vamos perceber que é muito comum nos nossos comentários, às vezes, na nossa forma de falar, de ver as coisas do mundo, a gente ter essa ideia de dar a Deus características que são nossas. E isso era muito comum nas religiões antigas, principalmente na época muito antes de Jesus, como nós viemos estudando na sexta-feira, a história do povo hebreu, a gente vê um Deus cuidando, se preocupando com o dia a dia das pessoas, com quem fulano vai casar, aonde ele vai morar, pedindo cerimônias de festas no deserto, como nós vimos agora, antes das 7 pragas do Egito, né? Deus pedindo a Moisés que falasse com o faraó, que o faraó libertasse o povo, para que o povo pudesse fazer uma festa no deserto para Deus. Então, esses sentimentos são dos homens. Então, esses homens estão dando a Deus características humanas. E quando eu uso a palavra quem é Deus? Eu dou a esse Deus essa ideia de antropomorfia. Por isso os espíritos não usam a palavra quem. Eles usam a palavra que, para não delimitar. Gente, vocês desculpem, mas está vendo um barulho aqui na rua bem em frente. Acho que vai diminuir. Então vamos prosseguindo aqui. Rose, já que você deu uma paradinha, você, por acaso, você pulou o teu slide número 2? Espera um instantinho. Vou voltar aqui. Número 2 é esse aí, ó. Ah, tá. Frase sem artigo. Ela não tem, eu botei definido, mas na realidade ela não tem nenhum artigo, tá? Aí eu botei que usamos o artigo, que é uma palavra variável, quando queremos, de certa forma, definir, individualizar os substantivos, sejam pessoas, objetos, lugares, ou delimitar algo. Por isso, na frase, eu vou pedir para desligar os microfones, gente. Por isso que nessa frase não tem nenhum tipo de artigo, para que não haja uma delimitação, tá? Porque se eu usar o artigo, eu vou estar delimitando. E Deus não pode ser delimitado, né? Eu não posso dar uma definição dele, porque ele é indefinível. Deu para entender? E quando eu uso a palavra que, eu não personalizo. Mas quando eu uso a palavra quem, eu personalizo. E eu dou a esse Deus uma ideia de antropomorfia. Seguindo aqui. O termo quem é reducionista, em forma de conceito, pois reduz Deus aos limites humanos. Então, quando eu digo quem, eu personalizo e reduzo Deus. É como se Deus fosse uma pessoa. Isso é reduzir Deus aos limites humanos, em forma de conceito. O Deus hebraico, como nós falamos, o Deus de Moisés, de Isaac, de Abraão, de Jacó, de José, ele era um Deus antropomórfico. E eu trouxe aqui uma passagem do livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 11, que mostra bem essa característica antropomórfica desse Deus hebraico. Na passagem de Gênesis diz assim, Deus conversando com Abraão. Já estudamos isso lá na história do resumo do povo hebreu. Na realidade, não era Deus que se revelava para eles. Era o Espírito Yahvé enviado por Deus. Um espírito um pouquinho mais elevado que o povo daquela época. Mas ainda muito ligado às coisas materiais. Mas, para aquele povo, com aquele nível cultural daquela época,
ele era o suficiente para aquele povo. Mas ele tinha ainda muitas ligações com as coisas materiais. Então, como esse Deus era capaz de produzir grandes, esse espírito, né? Era capaz de produzir grandes fenômenos, o homem daquela época, ao ver aqueles fenômenos, automaticamente dizia o quê? Isso é Deus. Eles chamavam aqueles espíritos de deuses, ou de Deus, no caso que o povo hebreu era monoteísta. Mas a gente sabe que não era Deus. E esse espírito que se apresenta como Deus, ele diz assim a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, lá da Mesopotâmia, como nós já estudamos, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse Abrão, respondeu Abrão a Deus: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Como saberei que vou herdar essa terra? E disse-lhe o Senhor, que se intitulava ser Deus: toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E Abraão foi lá e trouxe os animais. E Abraão trouxe-lhe todos esses animais. E o que foi que Abraão fez? Pegou de um machado, de uma espada, e dividiu os animais pelo meio. Sacrificou os animais. Lembra que nós estudamos isso na aula passada? Que para o hebreu, a redenção tinha que ser feita através do sangue? Que ela começa com sangue. Quando se morre, mata-se o primeiro animal lá do paraíso, lembra aquela história? Para vestir Adão e Eva, e termina com a morte do cordeiro na cruz, Jesus, num pacto de sangue. Porque para o hebreu, o sangue era sinônimo de redenção. Então, ele automaticamente fez o sacrifício que eles faziam constantemente. Lembra quando esse Deus mandou que Abraão sacrificasse seu filho? E ele pegou e matou, cortou os animais com um machado. Depois ele pegou cada parte desses animais e colocou o novilho de frente para a cabra, de frente para o cordeiro. Só as aves, só a rolinha e o pombinho é que ele não matou. E as aves de rapina, ao perceberem aquele sangue, aquela carne ali exposta, atacou, vieram comer os restos dos animais. E Abraão, por eles, enxotava. Alguém aqui de bom senso consegue imaginar Deus, nosso Deus verdadeiro, mandando Abraão pegar animais inocentes, colocar sobre uma pedra e sacrificar a vida deles, para que o sangue escorresse pelo chão e deixasse os animais ali expostos, a ponto das aves de rapina virem comer a carcaça dos animais? Alguém consegue imaginar Deus, nosso Pai Criador, fazendo isso? Claro que não. Mas, para o povo daquela época, Deus era capaz disso. Por quê? Espíritos enviados por Deus vinham atender aquele povo. Mas esses espíritos não eram ainda espíritos de grande elevação. E esses espíritos estavam mais ou menos no mesmo nível daquelas pessoas. Então eles pediam esses sacrifícios. E aquelas pessoas ofereciam. Até porque o povo hebreu, se vocês estão lembrados, ele saiu da Mesopotâmia, uma nação que era pagã, envolvida em vários deuses. E esse povo estava acostumado a essas práticas. Apesar de já cultuarem um Deus único, as práticas deles eram práticas pagãs, de sacrifício. A gente vê o tempo todo, né? Abraão pegou o filho, levou para o alto da montanha, porque o Senhor queria testar a fé dele para verificar se ele seria capaz de matar o próprio filho. Né? Então, sempre os profetas da antiguidade
Por onde eles passavam, eles erguiam um altar de pedra e ali sacrificavam alguns animais. Vocês lembram quando Jesus nasceu? O que foi que José e Maria fizeram? Isso, ó, quase 2000 anos depois de Abraão. Eles foram ao templo e chegaram no templo. José, ou ele levou ou ele comprou lá no templo 2 pombinhas. Não foi? Está lá no Novo Testamento já. José vai ao templo com Maria apresentar o filho. E um dos sacerdotes do templo, se eu não me engano, Simão, era cego, com uma mulher, eles vêm e eles louvam Jesus. Mas José levou a pombinha para o templo, para sacrificar. Então, essas práticas ainda eram muito comuns. Agora, quando você vê um Deus mandando Abraão fazer esse tipo de sacrifício, você percebe que é um Deus antropomórfico, com características humanas, que exige daquele povo um louvor, uma exaltação, uma oferta, um tributo de sangue. Então era um Deus antropomórfico. Daí os espíritos não usarem a palavra quem para ir descaracterizando essa ideia antropomórfica. Este Deus hebraico poderia ser visto e ser tocado, claro, porque muitas vezes o Espírito, que ele chamava o Espírito de Deus, se materializa para Moisés, para Isaac, conversam frente a frente, e ele poderia ser tocado. Isso mostra o quê? Que não era Deus. Então, muitas vezes, eles armam uma tenda para que Moisés pudesse, dentro da tenda, isso vai acontecer várias vezes, nós vamos estudar isso mais tarde, conversar com Deus, que se materializa ali. Deus não poderia se materializar. Apenas o Espírito faria essa materialização. Jesus, aí é que vem mais interessante. Quando Jesus chega à Terra, né, e começa o seu trabalho apostolar, ele, de forma muito inteligente, respeita o nível cultural daquelas pessoas e a tradição religiosa, mantendo ainda a ideia antropomórfica de Deus. Mas ele vai, aos poucos, mudando o conceito. Ele mantém a base, mas vai mudando o conceito. Ele chama Deus agora de Abá. Você escreve Abba, mas fala Abá, que significa papai e não pai. Porque quando os hebreus chamavam o pai, esse pai tinha uma conotação de uma certa dureza. Até mesmo nós, às vezes, quando crianças, o pessoal diz, cuidado que o pai está chegando, o pai de vocês está chegando, não era assim? Quando era criança? As crianças, olha, cuidado aí, o pai está chegando. Então era aquela coisa de atenção, atenção, perigo, o pai está chegando. Mas quando você diz, a criança diz, papai, já tem uma outra conotação. E é isso que Jesus faz. Ele deixa ainda a base antropomórfica, não mexe nela, mas ele vai mudando o conceito. E ele passa a chamar Deus por Abá, que quer dizer papai. Não é mais o senhor duro, punitivo, vingativo, guerreiro. Mas agora ele apresenta um novo conceito. O Deus próximo, o Deus amoroso. Que essa questão da proximidade também, né? Nós encontramos nas pinturas do período medieval aquela ideia de Deus, um velho gordo, sentado no trono, com um cabelo grande, branco, uma barba grande, distante, né? Aquele Deus sentado no trono lá no céu, e o resto do povo aqui debaixo, de cabecinha baixa, encolhida.
Ele diz que não. O Deus que Jesus traz, o papai, Abá, ele está próximo e ele é amoroso. Jesus mantém a pessoalidade. Ele não agride o nível cultural das pessoas que viam Deus pessoalizado, mas ele não apresenta mais aquele Deus do Antigo Testamento. E por que ele faz isso? Por que ele não mudou tudo? Porque ainda não era hora de mudar a base antropomórfica. Ainda era muito cedo. Aquelas pessoas não iam aceitar uma mudança tão violenta assim. Mas ele começa a inserir um Deus que não é mais um Deus cruel, como era o Deus do Antigo Testamento. O Deus a ser temido. Né? O Deus é tanto temor de Deus. Não era mais para ser temido. Jesus mantém a mesma base, mas modifica o conceito. Olha o exemplo aqui. E Jesus diz assim, Lucas capítulo 11, versículos de 11 a 13. E qual pai dentre vós, olha usando aí a questão antropomórfica, né? Comparando o Deus ao Deus da terra. Isso é base antropomórfica. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará o escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. Então ele mostra aí que o Deus é bondoso. Que mesmo quando o filho da terra é desobediente, o pai da terra, muitas vezes, protege o filho desobediente. Se o pai da terra é capaz de fazer isso com seu filho, o Pai Celestial também. Mostrando que o Pai Celestial não vai castigar o seu filho, como tradicionalmente era imaginado. Que quando alguém fazia algo errado, o que fazia? Podia receber a pena de morte. Olha o que fizeram com Estevão. Lembra quando Jacó fugiu? Depois de ter traído o irmão? Ele foge por quê? Porque ele fica com medo do pai castigá-lo até com a própria morte. E seria possível. Então Jesus mostra que se o pai da terra é bom, ele compara o pai da terra ao Senhor. E mostra, se o pai da terra é capaz de amar o seu filho incondicionalmente, o Pai Celestial muito mais. Então ele mostra um pai amoroso, que até então, essa ideia de pai amoroso ficava um pouco mais distante. Porque se você começar a ler o Antigo Testamento, você vai dizer assim, nossa, quanta crueldade esse Deus mandava fazer com seus filhos, e ainda mais com os adversários. Quando os hebreus, depois que eles vão caminhar pelo deserto, chegar à Terra Prometida, eles promovem guerras, matanças, assassinatos, tudo por ordem desse Deus que eles seguiam. Alguém pode imaginar Deus assim? Então, Jesus vai mostrando que o Pai, ele é papai, ele é bom, ele é amoroso. Ele vai mudando o conceito de Deus, apesar da base ainda ser antropomórfica. Porque ele também sabia, Jesus, que se ele fosse radical demais, ele não seria aceito. Suas palavras, seus ensinamentos não seriam aceitos. Então ele tinha que caminhar devagar, paulatinamente. Deixa eu ver aqui.
Vamos avançar. Nós vamos ver aqui algumas questões que se chamam falácias historiográficas. Vamos entender o que são falácias historiográficas. São atitudes que comprometem a isenção máxima possível de um fato. Apesar de nós sabermos que não existe uma isenção total, né? Mas quando nós analisamos um fato, uma situação, principalmente do passado, nós precisamos nos manter isentos de julgamentos, tá? Então, as falácias historiográficas são atitudes que comprometem a isenção máxima possível que a gente puder ter de um fato, tá? Apesar de não conseguirmos ter uma isenção total. Por exemplo, não se pode analisar uma cultura do passado com os olhos do presente. Nós não podemos pegar os nossos conceitos atuais e tentar analisar uma cultura de 2, 3, 4 mil anos atrás. Nós precisamos olhar o passado com o olhar do passado. É como se nós viajássemos do tempo e nos colocássemos dentro daquela cultura para poder entender a cultura. Hoje, nossos conceitos são outros. Então, nós não podemos julgar a forma como aquelas pessoas viviam e agiam com o nosso conhecimento de hoje. Olhar a forma, a maneira com que eles viviam, com o olhar da cultura da época. Daí Jesus utilizava as parábolas. Como ensinar aquele povo daquela época? A melhor forma era através de histórias. Porque se ele sentasse ali, né, como muitas vezes ele fez, mas de uma forma mais reservada, dirigindo-se ao povo, hoje vamos falar sobre tal tema, não ia funcionar. Então, nos seus serões, vamos dizer assim, ele utilizava desse método pedagógico das parábolas, que era muito comum naquela época, as pessoas contarem histórias. Vamos pensar assim, quantos anos-luz Jesus estava à frente daquela cultura? Ele poderia pegar os métodos a que ele estava acostumado, no mundo, no lugar que nós nem temos condições de imaginar, que ele se encontrava antes de chegar à Terra, usar os mesmos métodos com aquele povo? Claro que não. Ele precisava entender aquele povo, perceber o momento deles e se adequar àquele povo. Olhar a forma, a maneira de trabalhar com o olhar da cultura da época. Aí ele utiliza as parábolas. Nós precisamos olhar o fato histórico dentro do contexto da época em que o fato ocorreu. Jesus falava para um povo imediato. Aquele povo que Jesus falava era o povo que vivia ali. Ele não dizia assim, eu estou conversando com esse povo aqui, mas eu sei que daqui a 2.000 anos eles vão estar muito mais avançados. Então eu vou falar para esse povo imaginando que ele já está com um nível de conhecimento de 2.000 anos no futuro. Não! Ele falava para um povo imediato. Era aquele povo que ali estava, com a cultura daquele momento. Ele não falava para os homens do século XXI. Ele não falava para esse povo hoje, porque esse povo que ele falou daquela época é o mesmo que se encontra aqui, no século XXI. Mas eles ainda não tinham conhecimento do homem do século XXI. Então ele falava para um povo imediato, aquele povo que estava ali naquele momento. E ele diz assim, e agora a gente entende o que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Olha o antropomorfismo aí. Olha a lei, como a lei dizia que as coisas tinham que acontecer. Não os vim destruir, mas cumpri-los.
Ele veio cumpri-los, mas trazendo um novo conceito. Tanto que quando Jesus tinha que fazer alguma coisa que era comum naquela época, ele fazia. Mas ele aproveitava a oportunidade para dar um ensinamento. Ele não negava aquelas práticas, mas ele não falava, não pregava contra a escravidão. Ele sabia que muitos daqueles homens que o seguiam, homens até de bens, como Gamaliel, vai aceitá-lo, né? E outros sacerdotes que eu ajudo, Nicodemos, Zaqueu, ele sabia que aqueles homens tinham servos. O que eram servos? Ele sabia que eles tinham. O irmão de Marta e Maria, que ele faz vir a vida, o nome dele, irmão de Marta e Maria, agora me fugiu o nome. Lázaro era homem rico, tinha servos, era grande amigo de Jesus. Jesus adorava ir à casa deles visitá-los. Jesus sabia que eles tinham servos. Mas ele diz, liberte os servos. Não, ele esperava que a pessoa tomasse atitude. Olha o caso de Zaqueu. Não foi Zaqueu que tomou atitude? Quando ele subiu na árvore para ver Jesus, depois ele convida Jesus, ou melhor, Jesus é que diz que vai à casa dele. Ele sente a presença de Jesus. O que é que ele fala do Zaqueu? Liberta seus servos. Ele deixava que o homem tomasse atitude. Porque ele estava falando para um povo imediato, para um povo daquela época que tinha uma cultura, tinha uma base religiosa. Ele respeitava isso. Mas ele ia inserindo novos conceitos. E assim as pessoas iam compreendendo e fazendo as suas escolhas, tomando as suas decisões. Novos conceitos empregados por Jesus. Jesus e a mulher samaritana. Ela vai falar com ele sobre Deus. E ele mostra para ela o conceito que Deus é espírito. Está lá em João capítulo 4, versículo 24. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Porque ela fala, nós construímos o nosso templo para adorar a Deus, no monte, se eu não me engano, é Gerezim. Os hebreus adoram lá em Jerusalém. E Jesus mostra o quê? Deus é espírito. Ele não precisa de templo, de pedra, para ser adorado. Apesar de Jesus ir ao templo de Jerusalém. Mas ele mostra isso para ela. E o que importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não importa onde. Não importa onde. Ao fazer essa afirmação, Jesus busca afastar as dissensões que existiam ali entre os hebreus e os samaritanos. As disputas. Ele está mostrando que não é a forma. Eu sou de Pedro ou de Paulo, que determina. É a essência. É o sentimento que importa. Porque os judeus, na sua tradição religiosa, tinham uma série de questões para fazer adoração ao Senhor. Lembra do sábado, o problema do sábado? Que Jesus arruma um monte de confusão por causa do sábado, que ele vai fazer coisas no sábado, que é o dia que não pode fazer pela lei. E ele vai mudando essas ideias. Ele mostra que Deus não é exclusivista, que Deus, não protege um povo em detrimento de outro, que ele não amava mais os hebreus do que os egípcios, que ele não mandou as pragas para matar os egípcios, porque os egípcios não seguiam as regras religiosas. Isso não foi Deus. Ele amava tanto os egípcios quanto os hebreus, e ele não ia colocar hebreus contra egípcios, como ele não vai colocar hebreus contra romanos.
e por causa das revoltas hebraicas, praticamente Israel foi arrasado e o povo foi colocado no êxodo. Ele não faria isso. Então Jesus vai mostrando isso, que esse Deus que eles veneram nos templos de pedra e que ele não critica o templo, tanto que ele até vai até lá ler as escrituras, os textos dos antigos profetas, que o homem não precisa desse templo para adorar a Deus, e que ele precisa adorar Deus em espírito e em verdade. Agora, nós falamos aqui da pergunta, da forma como a pergunta foi feita, tá? Tudo isso que falamos foi sobre a pergunta. Agora nós vamos tratar da resposta que os espíritos dão para a pergunta que é Deus. E a resposta diz: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aqui tem o artigo. Deus é a inteligência suprema. Aqui pede o artigo. Por que usou a palavra suprema? Usou a palavra suprema para mostrar que tem outras inteligências abaixo. Deus é a inteligência suprema. Se ele é suprema, nós vamos encontrar vários outros níveis de inteligência abaixo de Deus. Deus tem a inteligência como substantivo. Deus tem a inteligência como substantivo. Todo mundo sabe que substantivo são as palavras que nomeiam seres reais ou imaginários, concretos ou abstratos. Então, Deus tem a inteligência como substantivo. Nós temos a inteligência como adjetivo. A inteligência de Deus é substantiva. A nossa é um adjetivo. Porque o adjetivo é aquele que modifica um substantivo, acrescentando uma qualidade. Questão 76. Nós podemos perceber isso. Que a partir da questão 76 no Livro dos Espíritos, já falei isso para vocês, é que nós vamos começar a falar sobre o espírito inteligência. Até a 75 só se fala de princípio inteligente. Então, na questão 76, já estamos falando do espírito. Então, diz assim: que definição se pode dar dos espíritos? Espírito, seres inteligentes da humanidade. Os espíritos respondem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. São os seres inteligentes da criação, tá? Não são a inteligência, são os seres inteligentes da criação. Seres inteligentes. Nós possuímos a inteligência que veio de Deus. Ao nos criar, Deus nos deu a sua essência. Mas ele nos deu a sua essência, a inteligência, em forma de qualidade. Olha o que está no Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Essência, inteligência em Deus é a perfeição. Em nós, indica a perfectibilidade. Então, quando você diz Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, foi porque Deus nos deu a sua essência, a sua inteligência, mas em forma de qualidade. Não é em forma física, como muita gente fala. Ah, nós fomos criados à imagem do Senhor, à imagem de Deus. Não, é porque ele nos deu a sua essência. Ele nos deu a sua inteligência substantiva em forma de qualidade. Essa essência é a inteligência em Deus, é a perfeição. Em Deus, essa essência, essa inteligência é a perfeição. Em nós, a palavra seres inteligentes indica a perfectibilidade. Aí a pessoa vai dizer assim:
perfectibilidade não é a mesma coisa que perfeição? Não. Temos os potenciais de aperfeiçoamento. Isso que é perfectibilidade. Deus nos deu a sua inteligência como essência. Ele nos deu os potenciais de aperfeiçoamento, capacidade para se aperfeiçoar. É aí que nós somos criados, imagem e semelhança de Deus, em potencial. Nós temos os potenciais de aperfeiçoamento. Por isso que é imagem e semelhança de Deus, em potencial. Para nós desenvolvermos. E desenvolvendo, seremos imagem e semelhança de Deus, em potencial. O que é ser imperfeito? Imperfeito é a negação da perfeição. Quando eu digo, e aí é uma forma equivocada, nós somos seres imperfeitos, eu estou me fazendo imperfeito quando eu nego essa capacidade para me aperfeiçoar. Quando a pessoa não busca se aperfeiçoar, aí sim ela é imperfeita. Na questão 116, diz assim: haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Todos desenvolverão a sua perfectibilidade. Por que isso? Porque nós fomos criados com a essência do Senhor. A sua inteligência em forma de qualidade. A imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança é a perfectibilidade. É a capacidade de nos aperfeiçoarmos. Deus não precisa buscar desenvolver a perfeição. Ele já é perfeição. Aí ele nos dá essa essência para nós desenvolvermos. Ele nos criou com essa capacidade de nos desenvolvermos a sua imagem e semelhança. Mas ele já tem essa perfeição completa, tá? E todos os espíritos terão que se tornar perfeitos. Nunca como Deus. Nunca como Deus. Mas alcançaremos a perfeição relativa. No Salmo 81 diz assim, em algumas Bíblias é 81, em outras é 82, versículo 6, está lá em Salmos. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Por quê? Porque nós temos o potencial evolutivo. Nós trazemos esse potencial evolutivo, né? Então, que foi nos dado pelo Senhor. Então o salmista disse, eu disse, sois deuses, criados à imagem e semelhança de Deus, com a essência do Senhor, que é a perfectibilidade, capacidade de evoluir, de se aperfeiçoar. Temos o potencial evolutivo que nós trazemos. A criatura criada pelo Senhor traz a essência do Senhor. Mas quem vai desenvolver essa essência é a própria criatura. O Senhor dá a potência. Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o que os espíritos respondem. Que é Deus, ou indefinível. Porque não podemos delimitá-lo. Deus é a inteligência suprema, porque abaixo dele tem várias outras inteligências. Ele está no ápice. Causa primária de todas as coisas. E dá às suas criaturas, os espíritos, a sua essência, a perfectibilidade, a capacidade de se aperfeiçoar. Estado potencial. Mas essa essência, essa perfectibilidade, é a criatura que vai ter que desenvolver. E tem duas questões no Livro dos Espíritos, que eu vou mostrar agora,
que vai mostrar esse início e esse final. Eu trouxe 2 trechinhos dessas questões, que aí vai nos ajudar a entender bem essa questão número 1, que nós hoje só estudamos a número 1, que é a seguinte, ó. No Livro dos Espíritos, questão 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, com a sua essência, isto é, sem saber, mas com um potencial. E na 116, todos se tornarão perfeitos. Porque ele criou todos os espíritos simples e ignorantes, mas deu a esses espíritos o seu potencial, a sua essência, que é essa capacidade de evoluir, de buscar a perfeição. E por isso, todos se tornarão perfeitos. Perceberam o alcance dessa primeira questão? Que é Deus? Não podemos definir Deus. Deu para entender essa primeira questão? Isso foi a primeira questão. Não quer dizer que todas serão assim, mas nós teremos que esmiuçar. Não adianta só ler. Primeira questão, que é Deus? Tem que entender por que os espíritos fizeram a pergunta assim. O normal seria, quem é Deus? Automaticamente. Seria fazer a pergunta assim. Mas se eu faço a pergunta, se os espíritos fazerem a pergunta assim, eles estariam personalizando. Eles estariam dando a Deus essa característica antropomórfica que as religiões tradicionais dão. E eles mostram que Deus não pode ser definido. Não pode ser definido. Ele é indefinível. E ele vai mostrar que essa ideia antropomórfica, ela é muito antiga. E permanece até hoje em algumas religiões. Mas Jesus, quando chega, ele percebe, ele sabe disso. Mas ele respeita a cultura do povo daquela época, porque ele sabe que a natureza não dá saltos. Ele mantém a base antropomórfica, mas começa a inserir novos conceitos. E começa a utilizar a palavra, a chamar Deus por Abá, paizinho, papaizinho. Que era uma coisa que eles não jamais, um fariseu um sacerdote do templo, iria chamar Deus de paizinho, de papai. Jamais. Era aquele Deus duro, Deus da guerra, o senhor da guerra, né? O conquistador. E Jesus sabe disso. Mas ele não pode abolir tudo isso de uma hora para outra. Então ele mantém a base e vai inserindo novos conceitos. Mostrando Deus de uma forma diferente, Deus amigo, né? Deus amoroso, um Deus próximo. E conforme ele vai tocando as pessoas vão buscando a sua transformação, vão entendendo a sua mensagem, vão aceitando Jesus. Porque se ele chega espanando tudo, ele não conseguiria fazer o trabalho dele. Por isso que eu falei das falácias historiográficas. Porque muita gente, né? Quando a gente lê o Antigo Testamento, tem muita gente assim, eu vou ler o Antigo Testamento, nada. Que Deus guerreiro, que manda matar homens, mulheres, crianças, está cheio disso. Mas nós não podemos analisar o povo daquela época com o nosso conhecimento de hoje. Nós não podemos. Nós temos que compreender a cultura daquela época. Como é que as coisas aconteciam. Seria um absurdo julgar aquela cultura. Jesus não faz isso. A prova é que ele não dá aula sobre condenar a escravidão e nem condena aqueles que adoram Deus de uma forma antropomórfica. E ele vai aos poucos
mudando o conceito que eles têm de Deus, para que eles possam se sentir próximos do Senhor. Entendeu? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre essa primeira? A formulação das questões, né? Kardec que formulava as questões, não é isso? Aí, quando você falou que os espíritos formularam, que formulam as questões também, eu fiquei na minha cabeça assim, no momento que as questões eram formuladas, os espíritos as modificavam na medida da necessidade de entendimento. Kardec fazia as perguntas, porque é isso, quando nós estudamos lá dos prolegômenos, foi o que ficou por conta de Kardec, né? Na realidade, essas perguntas vinham de várias pessoas, não era só Kardec que fazia as perguntas, né? O pessoal mandava as perguntas para ele, ele organizava o esquema, tudo direitinho. E agora, algumas perguntas a gente acredita que eram, como está lá em Prolegômenos, direcionadas pelos espíritos, para atender certas necessidades. Né? Nós vimos isso aqui quando eles falam, né, sobre a parte que cabia a Kardec. Né? Então, ele fala aqui sobre a parte que cabia a Kardec, como é que ele deveria organizar, a parte que cabe ali, o que ele vai fazer, como ele vai organizar, né? Então, tem essa parte que ele fala, que Kardec foi o responsável pela organização do livro, de forma como ele vai ser publicado. Ele diz aqui, ó, nada contém nesse livro que não seja, estou lá dos prolegômenos, a expressão do pensamento deles, os espíritos. Porque ele diz assim, ó, este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Olha a preocupação. Falei, espírito de sistema quando você trabalha com espírito só. Né? Então, eles vão tirando essas ideias do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles, espíritos, e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Né? Então, algumas perguntas Kardec faz, que ele recebe, e outras a própria espiritualidade vai colocando até para direcionar. Né? Porque a gente vê que em alguns momentos Kardec ele faz a pergunta e insiste. E ele até, os espíritos até dão umas respostinhas para ele um pouquinho azeda. Então isso mostra que a pergunta partiu dele. Não é? Senão os espíritos fariam aquele tipo de pergunta. Tanto que eles dão aquelas bronquinhas, mas tipo assim, mas eu já não te falei isso? Você está insistindo com essa pergunta? Então prova que a pergunta era feita pelo Kardec e por outras pessoas que encaminhavam a Kardec. Mas algumas perguntas eu acredito que tenha sido também orientada pelos espíritos. Até, né, através da intuição, para poderem, né, deixar bem claro essas questões. Essa, por exemplo, que é Deus? Essa pergunta, né? Que é Deus? Então, com certeza, é uma pergunta inspirada para que a pessoa, eles possam entender. Porque o normal seria perguntar quem é Deus. Porque essa ideia antropomórfica que nós ainda trazemos sobre Deus. Não é? Tanto que a gente fala, costuma dizer, entrego nas mãos de Deus. O Senhor é que sabe o que vai ser da minha vida. Deus é que sabe o que vai... A gente não fala isso? Como Deus é que sabe o que vai ser da minha vida? Não. Se eu estou tratando dos atos que vão acontecer na minha vida, não. Quem sabe o que vai ser da minha vida sou eu, através do meu livre-arbítrio. Mas eu digo, não, deixa para lá.
Eu não vou tomar nenhuma decisão, não. Eu vou deixar por conta de Deus. A gente não fala isso? Como deixar por conta de Deus? Esse é o Deus antropomórfico. Deus vai sentar comigo no sofá, né? Vai olhar o meu problema lá do meu trabalho, se o vestido que eu devo usar é azul ou verde, se eu devo ir naquela festa ou não, e ele vai tomar decisão? Será que Deus se envolve nessas questões? O povo hebraico acreditava assim. Acreditava. Mas é claro que Deus não se envolve nisso, não é? Deus não se envolve nesse tipo de coisa. Isso seria um Deus, uma ideia reducionista de Deus. É a ideia humana que nós temos ainda. E que é difícil para a gente, às vezes, compreender. É difícil, às vezes, a gente compreender. Mas aí Jesus vem mostrando isso. E aqui os Espíritos vêm mostrando. Ele nos deu a sua essência, que é a perfectibilidade, a capacidade de evoluir. E aí é por nossa conta. Bom? Alguém mais tem alguma dúvida? Tá tudo bem? Então nós vamos encerrar por aqui o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Daqui a uns 5 minutinhos a gente volta, porque nós temos o livro, agora, né, nós vamos com Memórias de um Suicida, né? Aqueles que vão estar conosco, aguarda um pouquinho. Aqueles que não vão estar, ó, um beijinho no coração. Semana que vem a gente continua. Vamos ver se há 2, né? 2, 3 e vamos por aí, tá bom? A questão número 1 foi bem... Foi excelente. Foi excelente, Rose. Beijinho. Foi excelente. Obrigado. Gratidão. Um beijinho para todos vocês.